Pessoal, nós estamos iniciando o nosso curso preparatório sobre os direitos humanos. Por que estudar os direitos humanos para concurso? Primeiro, porque muitos concursos, na atualidade, têm colocado direitos humanos na bibliografia, tanto na bibliografia sugerida quanto na bibliografia obrigatória. Então, é necessário que você estude, obrigatoriamente. Mas, professor, não está em meu edital. Devo estudar? Evidentemente. Porque o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu como base teórica de fundamentos para todo o ordenamento jurídico após 88, após a Constituição de 88. A nossa Constituição, ela também considerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em sua construção. Então, todas as leis que vieram após 88 já consideram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é fundamental que você estude, mesmo que não esteja em seu edital, para que você tenha uma noção daquilo que você deve observar nas questões. Você verá que é um estudo simples, são somente 30 artigos que constituem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, além do seu preâmbulo. Então é fácil de estudar, é simples, é rápido. O nosso curso terá somente 3 capítulos, então é fácil de você seguir. Não deixe, que isso vai te ajudar muito na hora de responder, uma vez que você vai ter como diferenciar as respostas simplesmente pelo conteúdo. Sem mais justificativas para esse curso, vamos iniciar. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos iniciar com uma contextualização e vamos descrever brevemente a Organização das Nações Unidas. Primeiro, qual era o contexto histórico da criação da Declaração dos Direitos Humanos? Nós saíamos ali de um momento de guerra. Havia há poucos anos acontecido a maior guerra que a humanidade já tinha vivenciado, com um número gigantesco de vidas perdidas. Então havia a necessidade de criar alguma estratégia para que aquela situação não voltasse a ocorrer. Em 1945 foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. Na época da sua criação, eram 51 países que ratificaram ali a criação da ONU. E a ONU tem como principais objetivos manter a paz e a segurança em todo o planeta. E ela passa a ter uma agenda para evitar certas coisas, principalmente o genocídio. A Segunda Guerra Mundial, houve genocídios. E o principal deles, o que mais ceifou vidas ali de forma cruel, pela raça, pela superioridade como justificativa para tal ato, foi o genocídio realizado pela Alemanha. Então havia uma necessidade de evitar que novos genocídios viessem a acontecer. Além disso, havia também um objetivo de possibilitar a descolonização da Ásia e da África. Além disso, permitir desenvolver os países do chamado Terceiro Mundo. Naquele momento era a terminologia utilizada, porque nós tínhamos 3 mundos. O mundo capitalista, chamado Primeiro Mundo, capitalistas ricos. Nós tínhamos os socialistas ricos. E nós tínhamos o Terceiro Mundo, que era todos os pobres. Então havia ali a necessidade de permitir o desenvolvimento dessas nações de Terceiro Mundo para que houvesse ali uma melhoria na qualidade de vida de uma maneira geral. E se você melhora a qualidade de vida, aumenta as condições socioeconômicas, consequentemente, há uma possibilidade maior de você reduzir conflitos, há uma possibilidade maior de você evitar genocídios. Então, esses eram os objetivos da ONU em sua criação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi realizada em 1948 e ela foi realizada pela Assembleia Geral da ONU. E essa declaração, ela diz respeito a exigências básicas à dignidade humana. São exigências mínimas para que o ser humano tenha uma vida digna, minimamente aceitável. 193 países ratificaram a Declaração dos Direitos Humanos e o Brasil é um desses países. Nós vamos iniciar o nosso estudo com a leitura do preâmbulo. Por quê?
Por quê, professor? Vamos saltar isso e já vamos direto nos artigos. Não. O preâmbulo ele vai dar uma noção de como devemos enxergar as diferentes leis e as diferentes ações, e principalmente a própria Declaração dos Direitos Humanos, para que a gente se livre daqueles preconceitos que estão aí arraigados na nossa sociedade, em alguns setores, na verdade, da nossa sociedade, sejamos justos. Por exemplo, que direitos humanos só protege preso, protege só bandido. Então a gente precisa nos livrar desses preconceitos que nada tem de verdade. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Então aqui nós vamos reconhecer a dignidade de toda a família humana. Então aqui nós já igualamos a todos. Todos são iguais. Toda a humanidade é igual. É uma grande família, a família humana. Inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, a igualdade entre os membros, a dignidade entre os membros é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que todos gozam de liberdade, de palavra, de crença e de liberdade de viver a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Então aqui nós temos coisas bem interessantes. Veja que a gente vai considerar os direitos humanos como algo tão importante que se em algum momento ele for ali ferido, não respeitado, isso vai ser um ultraje a toda a humanidade. E quando eu desrespeito os direitos humanos, eu crio atos bárbaros. Por isso que quando você tem um crime de guerra que fere os direitos humanos, nós temos ali crimes muito pesados, muito complicados, de extrema crueldade. Então aqui o preâmbulo dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vem nos trazer essa dimensão da importância dos direitos humanos. Ela não é simplesmente para proteger certa parcela da sociedade, mas sim para proteger toda a humanidade. Tem uma diferença. Não há simples proteção para um grupo, a proteção é para todos. E que o mundo possa possibilitar que o homem tenha liberdade da palavra, liberdade de expressar, de dizer aquilo que pensa, sem que essa liberdade gere a ele um problema, uma ação contrária do governo, por exemplo. Que ele tenha liberdade de crença religiosa, crença de não acreditar em algo, de acreditar em algo, crença de professar a sua fé sem que isso gere a ele algum prejuízo. E que a pessoa possa viver livre do temor. Temor de morrer, temor de ser assaltado, de vir a ser perseguido pelo governo, pelo aquilo que você pensa, pelo aquilo que você disse, sem temor e sem o temor também da necessidade, que a gente tem o mínimo para sobreviver. Considerando ser especial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Então aqui, no preâmbulo, já traz uma obrigação para aquelas nações que ratificaram a lei, que eles deveriam criar ali leis que protegessem os direitos humanos, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Vamos ler sem essa explicação. Para que o ser humano não seja compelido à rebelião contra a tirania e a opressão. Então eu vou ter leis que vai permitir que nós tenhamos uma vida de liberdades garantidas, de direitos garantidos. E isso vai me permitir a não necessidade de ir contra a tirania, porque ela nem vai acontecer. E a opressão e a tirania, elas nem vão acontecer porque eu vou ter ali um império das leis me protegendo.
Em última instância, pode haver uma rebelião contra essa tirania e essa opressão. Mas que isso nem ocorra, que nem chegue a ocorrer, que nem tenha a necessidade. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, isso é fundamental, que nós tenhamos, principalmente naquele momento, que nós tenhamos relações amistosas entre as nações, que independente da sua relação comercial, da sua relação territorial, da sua relação social, que as relações sejam amistosas, que os países possam conversar e chegar em um acordo tão necessário ainda nos dias de hoje, o diálogo entre as nações, para que a gente evite novas guerras. Isso já estava lá previsto, principalmente o advento da Segunda Guerra. Então eles tinham ali que criar alguma estratégia para que os conflitos entre os países fossem superados de forma mais rápida, evitando novas guerras. Então veja, o objetivo ele vai sendo reafirmado. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Então aqui nós temos um momento que reafirma que as nações que ratificaram em um momento essas práticas da ONU, essas intenções da ONU se comprometem a sua fé, se comprometem a dar fé aos direitos humanos, a acreditar os direitos humanos, a crer nos direitos humanos, entendendo que tem ali nos direitos humanos um fator de dignidade do ser humano, que o ser humano ele tem um valor, independente de raça, credo, religião, enfim. Não é dito, mas é isso, que o ser humano tem um valor simplesmente por ser humano. Que não tem distinção entre eles, principalmente porque o próximo item é igualdade. Na igualdade, todos são iguais, e ele ainda reafirma igualdade entre homens e mulheres, não há uma diferença entre homens e mulheres. Não faz sentido que um homem receba um salário maior do que o de uma mulher se eles fazem tarefas similares. Não é cabível que o homem possa bater na mulher, que ele possa infligir à mulher uma situação vexatória, uma situação onde a mulher é colocada, a sua dignidade à prova, a sua liberdade à prova. Isso não é permitido, isso não pode ocorrer, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem para ratificar isso, para consolidar isso, principalmente em países onde essa distinção é ainda pior. Aqui no Brasil a nossa situação não está nada maravilhosa, mas as mulheres gozam de direitos iguais perante a lei. Nós sabemos que na prática ainda há um grande desnível salarial, que alguns homens ainda agridem as mulheres em sua relação íntima, mas, enfim, nós temos aí uma situação bastante grave para ser resolvidas, principalmente nesse país do Oriente Médio, principalmente neles. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, então aqui nós estamos considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, então todo mundo que assinou lá se compromete em comparação com as Nações Unidas, se comprometem ao respeito universal aos direitos humanos. Então, primeira coisa, todo mundo que assinou, todos os países que assinaram lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se compromete a respeitar os direitos humanos. Essa é a primeira coisa. Como que eu assino a Declaração dos Direitos Humanos e não me comprometo a respeitar, a seguir os direitos humanos? Liberdades fundamentais, todos eles que assinaram têm que considerar as liberdades fundamentais do indivíduo, que aqui no nosso ordenamento jurídico, nós vamos ter lá o artigo 5º da Constituição Federal, e a observância desses direitos e liberdades. Então, vai considerar, mas tem que observar, ou seja, se você considerou, você aceitou esses direitos, então você tem que observar, você tem que permitir que eles sejam efetivados. Não é simplesmente falar que existe, mas na prática eles não acontecem. Você vai promover esses direitos, ou seja, colocar em prática, mover, A própria palavra já traz o sentido, é mover dos recursos para que essas
garantias tanto dos direitos humanos quanto das liberdades fundamentais sejam ali respeitadas, colocadas em prática. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Então aqui nós temos que compreender realmente o que significa os direitos humanos é fundamental para ser colocado em prática, para o seu cumprimento. Então nós temos que compreender bem os direitos humanos para que eles sejam colocados em prática da forma correta. O finalzinho do preâmbulo, do início. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração. Então que todos os povos, todas as nações, todos os entes sempre vão ter em mente, em todas as suas ações, essa declaração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se esforce através do ensino e da educação. Então, a própria declaração no seu início já diz, olha, vamos promover esses direitos, vamos cumprir esses direitos e para que esse esforço dê resultado, esse esforço deve passar tanto pela educação, quanto pela instrução, quanto pelo ensino. Por isso da necessidade de se estudar hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos para concurso. Por isso que muitos certames vêm dizendo claramente direitos humanos como matéria básica da área comum, matéria básica da área específica, enfim. Por isso que há sempre ali uma exigência de se estudar os direitos humanos. Por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos Estados sob sua jurisdição. Então ali nós temos uma necessidade de se observar isso para os povos que assinaram e para aqueles estados sob sua jurisdição. Então imagine a seguinte situação. Eu, Brasil, assino a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas o território, vamos supor que ainda estivéssemos aqui em nosso ordenamento, o ente federado território. Não temos mais, já se extinguiram, mas vamos supor que tivéssemos. E naquele território específico, por exemplo, território de Fernando de Noronha, não se respeitasse, por exemplo, algum artigo da Declaração dos Direitos Humanos. Isso poderia ocorrer se não houvesse essa passagem, que os territórios, as áreas sobre sua jurisdição, elas também devem respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, nós vamos continuar nossos estudos sobre os direitos humanos no nosso próximo vídeo. Ele provavelmente vai aparecer aqui do lado ou aqui do lado. Não deixe de compartilhar, curtir. Assine o canal, isso me ajuda bastante. De uma maneira rápida, não deixe de ler o preâmbulo novamente em casa, imprima. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você clicar e abrir um PDF com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São só 6 páginas, imprime, vai seguindo comigo, faça a leitura antecipada dos artigos, isso vai te ajudar bastante. Na próxima semana nós temos vídeo. Se você está assistindo esse vídeo e eu já postei o próximo, é só clicar que ele vai aparecer, você clica e vai para o próximo. Se você está assistindo no decorrer do lançamento, até a próxima semana. Fiquem com Deus.